A paz do Senhor a todos. E é tão interessante que nós cantamos essa música, e essa música, na realidade, no meu ponto de vista, teria que ser no início do culto. Porque o culto começou desde o momento que nós iniciamos aqui, nós precisamos pedir o que? A presença do Espírito Santo. Mas ela também veio no momento exato. Por quê? Porque a parte do louvor é nós adorando a Deus. A parte da palavra é Deus falando conosco. Então, mesmo que seja eu que vou estar aqui ministrando, eu espero que vocês abrem o coração de vocês, abrem o ouvido espiritual para saber que Deus está me usando para ministrar sobre a vida de vocês. Às vezes a palavra pode ser um pouco exortativa, mas Deus ama aqueles que Ele cuida, daquele que Ele exorta. Então é uma demonstração de amor de Deus para conosco. E a palavra hoje, Deus colocou no meu coração o título, que muitos usaram esse título, eu acho que é de Deus, celebrando a fidelidade a Deus. É algo muito importante, a gente temos que entender, em primeiro lugar, o que é fidelidade. A fidelidade envolve 3 ideias fundamentais: lealdade, constância e compromisso. Então, nós sermos fiel a Deus, nós temos que ser leal, constante e ter compromisso para com Ele. Porque lealdade é algo que a fidelidade mesmo fala, nós sermos leal ao Senhor. Constante é por quê? Porque independente da circunstância, nós somos leais a Deus, nós somos fiéis a Deus. E compromisso, porque Ele tem esse compromisso para conosco e nós devemos também demonstrar o compromisso para com Ele. Amém? Então que nós possamos agora, não deixa nada distrair. Não deixa, às vezes, uma fala minha, um jeito de eu expressar, um jeito de eu andar aqui, atrapalhar a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque esse é o propósito de nós estarmos aqui. Nós adorarmos a Deus, nós ouvirmos a Deus e nós saímos daqui edificados para nós enfrentarmos todos os obstáculos que o mundo pode proporcionar para nós. Mas nós lembrarmos que nós temos um Deus fiel para conosco. Amém? Senhor, ó Pai, estamos aqui, Senhor, e podemos sentir a Tua presença. Eu não estou falando isso somente para emocionar as pessoas, ou é porque eu vou ministrar aqui. Mas o Senhor fez um compromisso, ó Pai, com a Tua igreja, aonde 2 ou mais estão reunidos, ó Pai, no meu nome, ali eu estarei. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, tenha o poder de convencer os nossos corações a andar na fidelidade do Senhor. Para que nós possamos, ó Pai, declarar, sermos espelhos de Jesus Cristo, aonde nós estivermos, ó Pai, é isso que eu peço. Senhor, eu posso elaborar um discurso maravilhoso aqui, que as pessoas às vezes ali fora podem falar, que palavra hoje, pastor, mas se não for através de Ti, Senhor, amanhã eles já esquecem tudo que foi ministrado, mas se for da Tua vontade, Senhor, da ministração Tua, vai entrar em nossos corações e vai transformar e fazer diferença em nossas vidas. É isso que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E o texto base que Deus colocou no meu coração é Mateus 15:8. Jesus falando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa passagem, Jesus está tendo um embate com os fariseus, porque os fariseus estão indagando a Jesus, porque eles tinham os atos cerimoniais, que era o de lavar as mãos antes de comer. E não era somente um ato de higiene, mas um ato cerimonial. Vamos dizer, um ato religioso. E os discípulos comeram sem lavar a mão, então eles vieram indagar Jesus Cristo.
Porque os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, como nos é falado pelos pelos anciões. As tradições dos anciões nos diz que nós deveríamos lavar as mãos antes de comermos. Jesus aí expressa isso. Bem que Isaías falou, porque ele declara algo que Isaías tinha escrito, movido pelo Espírito Santo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque Jesus sabia que, através das tradições que eles tinham, ele tinha uma regra que falava assim: se eles aplicassem a ação corbá, que era oferta dedicada a Deus, se eles dessem uma oferta dedicada a Deus, eles quebravam um dos mandamentos, falando que eu não preciso mais honrar meus pais e minha mãe. Não preciso mais honrar meu pai e minha mãe. Através de uma atitude, a tradição dos anciões, eles quebravam a lei de Deus. E Jesus fala para eles: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe da verdade. E nós vamos, através do decorrer da ministração aqui hoje, nós vamos entender um pouco referente o que tem essa passagem ligada a contemplar a fidelidade de Deus. Nós, não é nem contemplar, é celebrar a fidelidade a Deus. E nós vamos aprender um pouquinho referente a tudo isso, para nós aprendermos como nós podemos ser fiéis a Deus verdadeiramente, cumprindo toda a lei. Porque nós, hoje em dia, nós pensamos que a lei foi extinta. Jesus já pagou tudo na cruz, a lei foi extinta. E não é uma verdade. Muitas leis cerimoniais foram cumpridas em Jesus. Mas ainda as leis, como por exemplo as leis dos 10 mandamentos, elas se valem para o dia de hoje ainda. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Não matarás. Honrar pai e mãe. E assim por diante. Essas leis ainda permanecem para nossas vidas, para apontar para o nosso Salvador. Não é que o preço de nós cumprirmos a lei vai nos salvar. Não, Jesus já fez esse papel, só que ele fala: quem quiser vir após a mim, carrega a tua cruz e siga-me. Cruz simboliza o quê? Renúncia. Então nós não podemos ter tradições dentro da igreja e deixarmos de ser fiéis a Deus. Às vezes nós levamos tanto pelas tradições do culto, tradições da teologia, e às vezes esquecemos o que a palavra verdadeiramente está dizendo para nós, e às vezes quebramos princípios por causa de tradições, como esses fariseus estavam fazendo. Que é outro exemplo de uma tradição que eles seguiam e que Deus nunca tinha falado nada. Se vocês forem ver em Atos, Pedro, quando ele foi para entrar na casa de Cornélio para ministrar a palavra de Deus, ele fala assim: não é permitido um judeu entrar na casa de gentil. Isso era uma tradição dos anciões. Deus nunca tinha falado, e eles levavam a sério isso, que Deus mesmo levou Pedro a sonhar com um lençol descendo do céu, com um quadrúpede, com animais que era proibido antes. E Deus falou assim, ele falou: não posso comer de jeito nenhum, porque Deus falou: coma. Ele falou: não como de jeito nenhum. Ele falou assim: não diz que é impuro o que eu santifiquei. Então Deus estava mostrando para Pedro ali: não é traduções dos anciões que nos leva a algum lugar, e sim nós cumprimos a palavra de Deus. Porque Deus tinha chamado Pedro para quê? Para anunciar a palavra para os gentios.
E uma pergunta eu faço: se Deus é fiel e olha para o coração, como deveremos responder a essa fidelidade? Antes de responder essa pergunta, o primeiro ponto vai tirar umas dúvidas do nosso coração. O primeiro ponto é a fidelidade de Deus para com os homens. Se Deus pediu para nós sermos fiéis a Ele, Ele antes ia demonstrar que Ele é fiel para com o homem. Deus nunca vai pedir algo que Ele não fez por você, ou que Ele não é capaz de fazer por você. O nosso Deus, Ele dá exemplo primeiro, para depois pedir algo para mim e para você. E é tão interessante, irmãos, que às vezes nós esquecemos, mas nós cantamos uma música que linda, que é o Espírito Santo, venha, enche o meu coração. Nós esquecemos que Deus habita em nós, que Deus pode revelar todas as coisas para o nosso coração, transformar as nossas vidas, abençoar o nosso lar. Por quê? Porque Ele é fiel para comigo e para com vocês e para toda a igreja. Ele é fiel desde quando Jesus morreu na cruz até quando Jesus vai voltar. Ele é fiel, tudo que Ele prometeu vai ser cumprido na minha e na sua vida. Porque Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele quer o melhor para o seu povo. Deus é fiel, independente do comportamento humano. Quer ver que isso fala na Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo na nossa infidelidade, Ele permanece fiel. E eu vou dar um exemplo disso. Jesus veio morrer para os santos? Não, Jesus veio morrer para os pecadores. Ninguém fez nada para que Ele viesse. Ninguém fez nada bom para que Ele viesse e falasse assim, não, eu vou morrer pelo Eduardo, porque ele é uma pessoa boa, ele merece. Não, Ele morreu por mim porque Deus decretou desde os de Gênesis. Ele decretou que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então Ele veio e morreu em morte de cruz, em morte injusta, em morte vergonhosa, por amor a mim e a você, porque Deus proclamou desde o início de todas as coisas, e Ele concluiu na cruz a nossa salvação. E não acaba aqui não. Muitos estão pensando assim, eu ouço desde criança, meu avô já me falava a respeito disso, que Jesus está voltando. A Bíblia diz que Jesus voltará, não diz? Ele é fiel, Jesus vai voltar. Vai voltar para resgatar a tua igreja. Por quê? Porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus não oscila, não depende do nosso desempenho, não se quebra. Por quê? Porque Ele é fiel, está na essência dEle. Como Deus é amor, Deus não tem só amor, Ele não dá só amor, Ele é amor. Então Deus é fiel, Ele não dá fidelidade, Ele é fiel. Desde o Éden até a cruz, Deus permanece fiel e até o fim dos tempos Ele vai permanecer. A sua palavra, a sua promessa, a sua aliança. Deus fez uma aliança para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, está livre do preço do pecado. Ele é fiel, então acredite, você declarando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai morar no céu, porque Ele é fiel, Ele cumpriu. É lógico que nós temos o nosso compromisso, nós temos a nossa fidelidade para com Ele, para que isso possa se concretizar na minha e na sua vida. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos, que eu sou professor do seminário.
Não estou falando contra o seminário. Eu acho que todo mundo tem que passar pelo seminário para aprender da palavra de Deus. Mas teologia não leva para o céu. Teologia não leva. É somente Jesus Cristo que nos leva para o céu. Porque tem teologia dos tradicionais, tem teologia dos pentecostais, tem teologia da prosperidade, e assim vai. E a gente tem que tomar cuidado. A gente pode recebermos a palavra, nós podemos receber tudo que eu estou ministrando aqui, e eu creio que é o Espírito Santo que está me usando para ministrar para a igreja, mas vocês têm que depois ir lá na Bíblia e falar assim, o pastor falou isso, será que é mesmo? Vai lá e estuda a palavra. Celebrar a fidelidade a Deus é reconhecer, Ele não falhou, Ele não abandonou e Ele não desistiu. Se entregarmos aqui hoje, se estamos aqui hoje, é porque a fidelidade dele nos sustentou. Porque ele é fiel. Quer ver uma promessa que ele fez, que às vezes nós esquecemos? No Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a oração modelo. Que o pão de cada dia não nos falte hoje. Não nos falte. E alguém tem mendigado pão aqui? Por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel para conosco. E às vezes nós esquecemos desses pequenos detalhes, de agradecer a Deus a cada amanhecer pelo que Ele vai fazer e a cada deitar pelo que Ele fez. Às vezes nós queremos somente cobrar, pedir e esquecemos de agradecer do que Ele já fez por nós. O segundo ponto também que é muito importante para nós entendermos, para nós aplicarmos em nosso coração como nós devemos ser fiéis a Deus. A necessidade da fidelidade, uma lei estabelecida por Deus. Fidelidade é uma lei estabelecida por Deus para nós. E por que Ele estabeleceu isso? Porque Ele é fiel. E Ele nos fez imagem e semelhança do Senhor. Ele nos fez igual a Ele. Só que infelizmente o pecado entrou e destruiu a nossa imagem e semelhança de Deus. Nós temos agora comparação, nós não somos igual a Deus, porque o pecado entrou e deformou a nossa imagem e semelhança de Deus. Mas aí Jesus Cristo, por amor, Ele veio e decretou que todos aqueles que confessar o meu nome serão salvos, e um dia nós vamos, quando nós subirmos aos céus, nós estaremos com o corpo glorificado, como Ele fez lá no jardim Adão e Eva, antes deles pecarem. Nós não teremos pecado, não teremos dor, nós não teremos tristeza. Por quê? Por causa que é uma lei determinada por Deus. E através disso, nós vamos entender que a fidelidade é uma lei também orientada para mim e para você. E é tão interessante que nós acreditamos que na lei física, existe a lei física, não existe? Gravidade é uma lei física. O movimento é uma lei física. A estrutura é uma lei física. Só para vocês verem, se tiver um grau diferente de gravidade do que como o mundo foi feito, nós não existiríamos. Se a rotação da Terra girasse mais ou girasse menos 1 grau, nós não existiríamos. Então a lei física, ela determina a nossa existência, e foi Deus que fez isso. Então nós acreditamos, porque os cientistas falam nisso, não falam? Mas às vezes não acreditamos na lei espiritual, porque às vezes não vemos. Mas Deus deixou leis espirituais para a nossa vida, e às vezes nós não a praticamos e queremos viver abençoados por Deus. E às vezes vivemos, você sabe por quê? Porque Ele é fiel para conosco.
Mas nós temos que aprender que nós temos que dar a resposta a Deus através da fidelidade que Ele tem por nós, nós sermos fiel a Ele. E temos várias leis que Deus determinou. A lei do amor. E às vezes nós não cumprimos essa lei. E falamos que cumprimos. Qual que é a lei do amor? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, entendimento. Você fala assim, mas eu amo. Quem falou que eu não amo? Eu estou aqui no culto, adorando a Deus, sentindo a presença dEle, chorando. Eu amo. Mas às vezes esquecemos a segunda parte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não amar o teu próximo, Deus fala que você é mentiroso. Porque como você não ama o que você vê e fala que ama o que você não vê. Então é uma lei de amor. Nós sabemos que a lei da física não pode ser quebrada, porque às vezes nós não poderíamos ter existência. Mas você acredita que uma lei espiritual pode ser quebrada. Aonde está a fidelidade a Deus? Outra lei, lei da santidade. Olha que Levítico 11:44 diz: sede santos, porque eu sou santo. Olha que Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. E o que é santidade? É perfeição? Não. Santidade é você ter o coração humilde, de reconhecer quando você errou, pedir perdão para Deus e falar, me ajuda, Senhor, e andar dia após dia procurando sempre olhar para o Senhor. Isso daí é a lei da santidade, e nós temos feito isso. Às vezes nós estamos na igreja como encargo de arrumar uma desculpa, e saímos daqui, primeira coisa que nós vamos fazer é voltar para a nossa prática de pecado. Cadê a lei da santidade em nossas vidas? Lei do perdão. Mateus 6,12. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. Nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados. Mas às vezes nós não perdoamos o irmão que às vezes já pisou no nosso pé. O irmão que às vezes falou algo rude conosco. Às vezes no momento você não vai conseguir perdoar. Mas em oração, você vai pedir para Deus, Deus vai confortar o teu coração. E mesmo você não estando errado, você vai chegar no irmão e falar assim, se eu fiz algo contigo, me perdoa. Você está tirando de você. Se a pessoa não perdoou, aí é o problema dela com Deus. Mas você tirou esse encargo da sua vida. Quantas pessoas aí ficam amarguradas pro resto da vida? Pode abrir a balinha aí, Cleide, não tem problema não. Está fazendo barulho ali, ela está preocupada olhando para mim. Nós temos que perdoar, irmãos, para que nós oramos isso. Perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os meus irmãos. Daí se você não perdoa, como que Deus vai te perdoar? Você está declarando isso com os seus lábios. A lei da fé, a lei da honra. Eu vou ler aqui, a lei da fé vocês vão achar em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A lei da honra, Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens. A lei da semeadura e colheita. Essa é difícil. Essa nós quebramos dia após dia. E às vezes perguntamos, por que eu estou passando por isso? Tem provações que Deus deixa nós passarmos. Por quê? Não é porque Ele é mau, não. É porque Ele quer nos fazer crescer. Você passa pela provação, aí você vai sair de lá o quê? Mais fortalecido. Agora tem muitas provações que nós passamos porque nós plantamos. Nós plantamos discórdia. Você quer colher o quê? Você quer colher paz? Você planta mentira, você quer colher verdade?
É a lei da semeadura. Olha que Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. Não tem como, irmãos. Você planta discórdia, você vai colher discórdia. Você planta maldade, você vai colher maldade. Você planta infidelidade, você vai colher infidelidade. Só que o nosso Deus é tão tremendo que Ele não dá infidelidade para nós, porque Ele é fiel, Ele sempre vai ser fiel. Mas só que na fidelidade de Deus, o que Ele vai fazer? Às vezes vai jogar uma provação na nossa vida, para nós reconhecermos o nosso erro, voltarmos atrás, pedir perdão para o Senhor, e Ele colocar nós no caminho correto. Dentro desse contexto, a fidelidade não é uma opção emocional. Ela é uma lei espiritual que governa o relacionamento com Deus. Nós sermos fiéis para com o próximo. É um relacionamento que alegra o nosso Deus. E nós sermos fiéis a Deus alegra o nosso Deus. Eu não estou obrigando ninguém aqui, eu não estou querendo trazer uma consciência, não, agora eu vou mudar da água para o vinho. Mas se você precisar mudar, deixe o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração. Eu não tenho essa transformação. A minha palavra pode ser a mais bonita que for aqui, a mais exortativa ou a mais explicativa, qualquer uma. Se você não deixar o Espírito Santo entrar no seu coração, não vai haver transformação. Se você está quebrando algumas leis dessa, eu não estou trazendo condenação na sua vida, eu estou trazendo esclarecimento para você abrir o seu coração e falar assim: Senhor, eu estou quebrando essa lei, misericórdia, Pai, me ajuda a vencer esse obstáculo. Abre meus olhos espirituais, me fortalece espiritualmente para que eu possa crescer e através disso o Senhor venha me transformar e eu transformar o ambiente onde eu estou. Em Mateus 15:8, que é o texto que nós lemos no início, que é: eles me honram com os lábios, mas o coração deles estão longe de mim. Jesus denuncia um povo que conhecia a lei, falava de Deus, mas vivia fora do princípio da fidelidade do coração. E temos que tomar cuidado de nós não nos tornarmos religiosos e ficar apontando o dedo para os outros, esquecendo de tirar a trave dos nossos olhos. E o terceiro ponto, para nós terminarmos, que é a aplicação da palavra, a fidelidade do homem para com Deus. Se Deus é fiel e a sua fidelidade é uma lei espiritual, então ela precisa ser demonstrada, não apenas declarada. O que Deus está falando aqui para nós hoje, porque Jesus Cristo, quando falou: esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim, é a mesma coisa disso. Eles conheciam a lei, eles falavam de Deus, mas não viviam o que Deus queria que eles vivessem. E muitos de nós estamos dessa forma. Muitos de nós estamos aqui: eu quero ir para o céu. Simplesmente, eu quero ir para o céu, mas eu quero também viver a vida aqui na terra. Irmão, não tem como. Ou você vive a vida aqui, esbanja aqui tudo realmente. Não estou falando que nós tenhamos que deixar de viver, não é isso. Mas tipo assim, viver em pecado, viver passando a perna nos outros, querendo ganhar dinheiro, riqueza. Você não vai levar nada para o céu, a nossa riqueza já está construída lá, é na presença do Senhor. Não tem como você querer esse mundo e querer o céu, você tem que querer o céu. Porque esse mundo aqui só traz dor. Os jovens aí às vezes pensam assim: não, eu tenho que aproveitar a vida. Irmãos, aproveita mesmo, vai andar de bicicleta, vai fazer futebol, vai andar de cavalo, vai tirar fotografia, vai ter encontro com os amigos.
mas nada fora da presença de Deus. Se Deus não tiver... Você faz uma pergunta simples para todos nós. Jesus estaria onde eu estou? Se você ver e falar assim, eu acho que Jesus não estaria aqui, vai embora desse ambiente. Porque é laço. Que nem eles falam, né? É laço. Jesus namoraria do jeito que eu estou namorando? Não. Então, que jeito, Jesus, eu devo namorar em santidade? De que jeito eu devo agir com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu patrão, com o meu funcionário, com meus amigos? De que jeito eu devo agir? E Deus vai transformar o coração de pessoas aqui, eu creio. Tiago 2,7 diz: a fé, se não tiver obra, está morta. Fidelidade se demonstra, irmãos. Eu sou fiel para com Deus, eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas rejeita o seu irmão, odeia o seu irmão, não perdoa. Será que você está sendo fiel a Deus mesmo? Você tem que demonstrar. As obras suas vai revelar a sua fé. Não que nós somos salvos pelas obras, hein, irmãos? Deixa bem claro isso. Jesus Cristo já fez a obra da cruz, já nos salvou, já nos libertou. Mas nós temos que demonstrar que Jesus Cristo realmente transformou as nossas vidas através das nossas ações. Aí nós vamos demonstrar que realmente nós somos fiéis a Deus. Fidelidade se demonstra na obediência, na constância, nas escolhas diárias, na forma como vivemos, servimos e honramos a Deus. E também na mais difícil de escutar, que é difícil. Se o Espírito Santo agora não ter liberdade de agir no coração das pessoas aqui, a pessoa, você sabe o que vai falar? Nossa palavra estava indo tão bem, tocou nesse assunto, estragou tudo. E também na forma como lidamos com o dinheiro. Isso é uma realidade. De que forma nós lidamos com o dinheiro que Deus tem depositado em nossas mãos. Pastor, não é Deus que deposita, não. É o meu patrão que deposita na minha conta. Não, é Deus. É Deus. De que forma nós estamos demonstrando a nossa fidelidade para com Deus através do nosso dízimo e na nossa oferta. Muitos vão aqui, às vezes vão indagar assim, não, mas oferta era da época do Velho Testamento. Dízimo, né? Era do Velho Testamento. Jesus já veio e cumpriu todas as coisas. Então por que Jesus falou assim? Dai de César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus. Mas não está falando de dinheiro. O que você dá para César? É o imposto. O que você vai dar para Deus? O que Jesus está abordando aqui é o dinheiro. Jesus está abordando também, não tem como nós adorarmos a dois deuses. Ou você ama o dinheiro, ou você ama a Deus. É para os dias de hoje, irmãos. Jesus Cristo, ele não veio abolir nada, ele veio cumprir. E ele cumpriu para dar exemplo para mim e para vocês de como nós devemos viver para a fidelidade de Deus. Jesus foi fiel ao seu nascer, ao seu morrer, em amor a Deus, em obediência a Deus e em amor a nós, para nos salvar. Ele demonstrou todas as coisas. Jesus deixa claro que o dinheiro revela o senhorio, sabia? Revela o que está no seu coração, o que está tomando conta do seu coração. Se é Deus ou se é o dinheiro. Em Mateus 6,21, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Se você não consegue ser dizimista e ofertante, irmãos, o Senhor da sua vida é o dinheiro. Pastor, mas a palavra está dura hoje.
mas é Jesus falando. É Jesus falando. E eu tenho a maior tranquilidade de falar sobre dízimo e oferta. Maior tranquilidade. Eu falo por amor de vocês. Porque eu, graças a Deus, eu não dependo do salário da igreja. Eu não tenho nenhum salário. Vocês podem perguntar por Jance se eu recebo alguma coisa para dar aula, se eu recebo alguma coisa para pastorear. Eu não recebo nada. Então eu tenho essa liberdade para falar, porque tem pessoas que acham que pastores falam sobre dízimo e oferta porque querem ter o seu salário melhor para colocar no bolso. Eu não tenho salário na igreja. E eu falo para que vocês venham entender que isso é uma fidelidade a Deus. E não se quebra uma lei espiritual, porque tudo que nós plantamos, nós colheremos. Pastor, mas você tem que falar umas 4, 5 horas a mais, ou então um mês inteiro, para tentar me convencer. Eu não vou te convencer a nada. Deus me usou aqui agora para colocar uma semente no teu coração. E você sabe o que você vai fazer agora? Se você quer cumprir a lei de Deus e ser fiel, você vai fazer o que Jesus pediu para nós fazermos. Vai para o teu quarto, no secreto, e ora para o Senhor agora, falando assim: Senhor, se é realmente o que o pastor Eduardo pregou, se é Bíblia mesmo, se é uma realidade eu dar o dízimo e a oferta, revela no meu coração, Espírito Santo de Deus, tira essa dúvida do meu coração, porque eu quero ser fiel a Deus. Faça isso, irmão. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu não estou aqui porque o pastor Ibamar falou, vai lá na igreja e fala sobre dízimo. Não, eu não estou aqui porque o tesoureiro falou assim, você tem que levantar o fundo de finanças da igreja de Corte Madeira. Não, eu estou falando isso para que vocês sejam, e creem que já são abençoados, mas que vocês não venham carregar essa causa de culpa na vida de vocês, e sim, vocês poderem dormir tranquilo. As minhas cunhadas, Cida, minha esposa me conhece, meu filho, tudo, sabe que eu estou passando um momento difícil nas finanças, em questão de trabalho. Mas é tão interessante, irmãos, continuo sendo fiel a Deus. E não falo para Deus, poxa Deus, eu sou fiel, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, e pessoas que não dão dízimo, dão oferta, estão ganhando muito mais do que eu. Não falo isso, sabe por quê? Porque eu sei que Deus é fiel para comigo. Eu sei, sabe por quê? Eu ponho a cabeça no meu travesseiro e durmo a noite inteira, porque eu sei que Deus prometeu o pão do próximo dia, e o pão vai chegar na minha mesa. Eu tenho certeza disso. E Deus é tão fiel que eu fiz uma oração e amanhã arrumei um novo emprego. Deus cuida de nós, irmãos. O sol nasce para todos. Tem a própria palavra fala, que Deus faz o sol nascer para todos, para os fiéis e infiéis. Mas os fiéis vê a beleza diferente do sol, irmãos. Aprenda isso. Não estou aqui para convencer vocês que é questão só do dízimo e oferta para ser fiel. Você tem que ser fiel com seu marido. Você tem que ser fiel com seus pais. Você tem que ser fiel com seus impostos. Você tem que ser fiel com um dia a dia que Deus pede com seu irmão, com seu vizinho, com seu amigo, com seu patrão, com seu funcionário. Nós temos que ser fiel porque Deus é fiel. Deus não procura perfeição, procura permanência. Fidelidade é continuar quando é fácil e permanecer quando é difícil. Celebrar a fidelidade é decidir: meu coração está perto de Deus, não apenas meus lábios. Será que nós temos assim
a certeza que o nosso coração está agradando a Deus. E não só nossos lábios, quando nós viemos aqui e cantamos músicas. Porque Deus, às vezes nós podemos enganar um ao outro. Às vezes eu ali no meu cantinho, levantando a mão, às vezes vocês olham e falam assim, nossa, o pastor hoje está na bênção, está recebendo de Deus, mas às vezes é só aparência. Porque às vezes eu estou mostrando para vocês, mas na realidade o que eu estou mostrando para Deus? A nossa preocupação é essa. O que eu estou mostrando para Deus? Eu estou louvando realmente o nome dEle, eu estou exaltando realmente o nome dEle. Eu sei que aqui nós não somos perfeitos. Eu não sou. A Cleide que come um sal comigo, sabe que eu não sou perfeito. Mas eu tento buscar a perfeição no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé.